Vovô, conta uma história. Tá bom, mas só uma, porque você tem que dormir, ok? Vou contar a história do José. É a do José do Egito? Não, é de outro José, mas essa história também se passou há muito tempo atrás. Os pais de José eram de uma família simples. Eles não eram nem ricos e nem pobres, mas tinham que trabalhar todos os dias para sobreviver. E eles trabalhavam muito para cuidar de 5 filhos. O nosso José era o caçula dos 5 e por isso o mais acanhado dos filhos. Sua pele gorda, branca e rosada já denunciava que ele era o preferido da mamãe, a dona Mirtes. Mas apesar de ser o filhinho da mamãe, José não aceitava ser paparicado de modo nenhum. Ele logo percebeu que só por meio dos estudos é que ele iria conseguir vencer na vida. Ainda cedo, José demonstrou gosto pelos estudos e terminou o colegial na idade certa. Fez vestibular para o curso de letras e foi aprovado. Os anos de faculdade passaram voando e logo José concluiria seus estudos e começaria a trabalhar no Colégio Paulo Benevides, lá em Messejana. Lá no colégio, tudo era novidade. A sala de aula, os alunos, os colegas professores. Mas havia uma professora que era muito especial, alguém que mudaria sua vida por completo. Era uma princesa? Era o grande amor da vida dele? Era, sim, o grande amor da vida de José. Mas antes que o amor florescesse, uma notícia muito triste abateu-se sobre a vida do nosso herói, do nosso José. Enquanto José estava cheio de planos no trabalho e em seu coração, chegou a notícia de que seu pai havia falecido. Era uma notícia muito triste e difícil de se lidar. José tinha apenas 20 anos, mas tinha que ser muito forte para consolar a sua família. Naquele momento, o bondoso Deus, que já conhecia o jovem José e o amava, começou a trabalhar de forma especial em sua vida para salvá-lo. Foi a primeira vez que José teve que pensar sobre a vida, a morte e sobre a eternidade. No velório, o único consolo que José teve foi um abraço apertado de uma amiga professora. Um abraço que mais tarde se tornaria em uma bela amizade. Passado alguns dias, José tentava voltar à rotina de aulas, mas havia algo que não lhe deixava em paz. Uma inquietação no coração sobre uma dúvida eterna. Para onde o homem vai na eternidade? Essa era uma dúvida que consumia José por dentro. Mas a vida continuava. E José, agora um brilhante professor, querido dos alunos, admirado pelos colegas de trabalho. Por sinal, havia uma professora de educação física que tinha uma admiração especial pelo José. Eu sei quem é, a mesma moça do abraço. Isso mesmo, você está prestando atenção à nossa história. Essa professora que esteve presente em um dia de tanta dor na vida de José, agora lhe dava motivos de alegria. Aquela amizade de admiração mútua só aumentava. José e a jovem, fofinha e princesa Lourinha se tornaram grandes amigos. Um dia, José chegou para sua amada e disse: "Vamos nos casar?" A professora adorou a ideia, porque também o amava. Mas aí José disse: "Vamos nos casar na próxima segunda-feira. Depois a gente avisa para os nossos familiares." O casamento era segredo, mas a dona Mirtes era uma mulher muito esperta. Ela não era boba nem nada. Ela conseguiu perceber a aventura dos noivos e resolveu aparecer de surpresa no casamento. Dona Mirtes apareceu no cartório de surpresa. José, quando viu sua mãe, pensou: "Vou ficar de castigo." Mas antes que alguém falasse alguma coisa, o juiz disse: "Está faltando uma testemunha." E José teve uma ideia: "Pode ser a senhora, mamãe?" Já que ela estava presente.
A dona Mirtes aceitou o convite e ficou muito feliz de ter sido testemunha do casamento de seu filho. A alegria dela era tanta que dona Mirtes convidou os dois para o almoço em sua casa. E foi a primeira vez que eles comeram galeto e baião de dois. Já pensou? Recém-casados comendo galeto e baião de dois? Agora José era um homem realizado? Agora ele tinha um trabalho, sua esposa e sua própria família? Para muitos poderia ser assim, mas aquela mesma pergunta ainda batia no coração de José como um sino a tocar constantemente. Para onde vai o homem na eternidade? Então José começou a procurar a resposta. Procurou nos prazeres da vida, mas não achou. Procurou nos amigos e nos trabalhos, também não encontrou respostas. Procurou nas religiões, nada encontrou, até que um dia um colega professor seu de biologia lhe falou sobre Jesus. Ele falou do livro Sem Palavras, não é? Não sei, minha princesa. Ele falou de um jeito que José nunca tinha ouvido. Foi então que eles resolveram visitar uma igreja evangélica lá em Messejana. Na igreja, José finalmente foi confrontado com a verdade das Escrituras Sagradas, que falam da total depravação do homem e da sua necessidade de render-se aos pés de Jesus Cristo. Naquela noite, tanto José como sua esposa aceitaram Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Agora ele se aquietou? Não, minha netinha, ainda não. E graças a Deus pela inquietação de José. Ele ficou tão maravilhado com as descobertas da Bíblia que não parava mais de ler. E quanto mais ele lia, mais tinha vontade de aprender. Ele também conheceu pessoas na igreja, no sítio Maranata. Pessoas como o pastor Nilson, a tia Carmen. José começou a descobrir um mundo maravilhoso que era a palavra de Deus. E aconteceu que, com 1 ano e meio de convertido, José resolveu ir para o seminário. Ele queria ser pastor, uma decisão difícil, pois ele já estava estabilizado como professor. Ele tinha um emprego, ganhava bem, tinha uma carreira e não dependia de ninguém. Largar tudo isso para ser um servo de Deus em tempo integral não parecia ter muita lógica. Mas José não se intimidou. Ele deixou para trás todo o conforto e segurança que tinha e levou seu amor para um seminário na distante cidade de Anápolis, lá em Goiás. Foi assim que ele fez. Quando estava com 1 ano no seminário, José percebeu que o local em que estava começou com um esquisito movimento pentecostal. Isso parecia ser um novo empecilho para seus planos de servir a Deus. Mas nosso herói novamente não olhou para as dificuldades. Pegou sua esposa, seus livros e sua fiel escudeira, a tia Carmen, e foram para o Seminário Batista do Cariri. Foi no Cariri, em meio a uma rotina de estudos muito puxados e trabalho, que José recebeu a notícia que seria pai. Aquela terra tão sofrida e castigada, seca e idólatra, agora dava frutos na vida de José. Um pedacinho dele iria vir ao mundo, fruto do seu amor com a princesa. Mas a vida não era fácil no seminário, de maneira nenhuma. Não havia mais dinheiro do salário de professor, havia tudo acabado já, e sua esposa teve que voltar para Fortaleza para ficar com os familiares. E foi em Fortaleza que o filho de José nasceu. O menino, que nasceu em uma época de aparentes privações, veio ao mundo grande e saudável. Com o fim de seus estudos no seminário, José agora retornava para Fortaleza, para sua família, para servir a Deus em tempo integral. Um jovem pastor disposto a ganhar almas. E eles eram felizes para sempre agora? Quase, minha netinha. José estava trabalhando como copastor em uma igreja grande e também era professor do Cibima, no seminário. Ele já estava se estabilizando, mas Deus o chamou para um novo desafio.
assumir o pastorado em uma pequena igreja lá na Barra do Ceará, distante de onde ele morava. Era um grande desafio, pois a igreja era muito pequena e tinha poucos recursos. E o que era pior, ainda tinha o tio Carlão como membro, imagine. O tio Carlão, quanto trabalho! Coitadinho do José. Foi então que José pensou: quem disse que seria fácil? E assim, José aceitou o grande desafio de ir trabalhar em uma igreja na Barra do Ceará, que, apesar de pequena, estava em uma região já madura para a colheita do Senhor. E José começou a trabalhar no local, criando programações como a Conferência Missionária, Dia dos Vivos, Coinonia e Olimpíadas Cristo é Vida, ensinando a palavra de Deus a tempo e fora de tempo, de forma que Deus abençoou o trabalho e a igreja cresceu. De uma pequena palhoça que impactou o bairro, transformou-se em uma grande massada, que hoje tem impactado vários lugares no mundo com seu testemunho. E agora eles viveram felizes para sempre? Na verdade, minha netinha, eu poderia contar várias e várias aventuras do pastor José. Mas você precisa dormir, minha filha. Eu queria apenas terminar dizendo que o José é um servo de Deus, que já foi utilizado inúmeras vezes pelo Altíssimo para ajudar, aconselhar e pregar na vida de muitas pessoas. Ele já foi reconhecido e já foi humilhado, já foi aplaudido e já foi injustiçado, já foi amado e já foi odiado também. Mas de todas as histórias que eu lembro do José, tem uma que sempre me toca de forma muito especial. Qual é, vovô? É a história de um dia muito especial, quando ele soube que iria ser avô. Que coisa boa! Ele colocou aquele pequeno ser em seus braços, braços esses cansados de tanto ajudar os outros. Ele encostou a criancinha em seu peito, um peito já apertado pela dor de outras pessoas. Ele olhou para aquela menininha com seus olhos marejados, olhos tão cansados de fazer longas e exaustivas leituras preparando mensagens. Ele disse com voz embargada para sua neta, voz essa que tanto procurou escolher as palavras para falar do amor de Deus: eu te amo. Eu também te amo, vovô. Eu também te amo, Lili.